fazer então a meditação sobre a palavra de hoje. Nós temos uma conexão muito forte entre as três leituras, mas principalmente entre a segunda leitura e o Evangelho. Mas de forma alguma nós vamos dispensar o comentário sobre a primeira leitura de hoje, que é do livro da sabedoria. O livro da sabedoria de hoje coloca para a gente uma situação que, por mais que tenha sido relatada, né, vamos falar assim, há quase 2.500 anos, um pouquinho antes, né? Aliás, um pouquinho depois, né, o livro de sabedoria um pouquinho mais tarde, mas que de alguma forma reflete a nossa condição existencial de hoje. O livro da sabedoria hoje denuncia o incômodo do injusto, ou o incômodo do impiedoso, ou o incômodo do ímpio, frente ao justo, frente à pessoa que tenta viver, né, vamos falar assim, uma vida um pouquinho mais reta, uma vida um pouquinho mais, vamos falar assim, coerente, né, com a própria palavra de Deus. E o livro vai dizer, né, dessa postura do injusto ou do ímpio, que ao se sentir incomodado com aquele que é justo, começa a armar um montão de ciladas, né, para ver se o justo cai, para ver se de alguma forma o justo é corrompido. Isso tem um reflexo diretamente na nossa vida, porque isso, na verdade, continua acontecendo, né, na nossa sociedade, nas nossas comunidades, e de alguma forma isso é uma tentação que ronda a nossa vida, né? Eu dizia nas outras celebrações que até nas coisas mais simples, né, às vezes a postura correta do irmão me incomoda tanto que eu invento para ele um jargão ou um nome, né? Por exemplo, quando você, dei esse exemplo nas missas de manhã, repito, né? Quando você encontra uma carteira com R$1.000 dentro, né? Nessa crise, e você devolve a carteira para o dono. Aí alguém fala assim: nossa, mas você é bobo demais, encontrou uma carteira com R$1.000 e devolveu nesta crise. O que eu quero dizer quando eu digo que fulano que encontrou uma carteira com R$1.000 e devolveu é bobo? Que eu sou simplesmente esperto ou que eu sou corrupto? O que está por trás disso? Está por trás, na verdade, um incômodo, né? A justiça do outro, a postura justa do outro me incomoda profundamente. E por isso eu o nomeio, por exemplo, como bobo, né? Como sonso e por aí vai. E aí a gente adverte: se você se sente incomodado com a bondade do próximo, abra bem os seus olhos, alguma coisa está errada na sua vida. Porque a gente pode até sentir, né, vez ou outra, aquela invejinha de fundo, né, quando acontece uma coisa boa com alguém, a gente fala: nossa, podia ter sido eu, né? Ah, mas não foi, a vida segue. Quem não passa por isso, né? Vamos ser sinceros. Todos nós passamos, né? Aquela coisa: nossa, podia ter sido eu o aprovado naquele concurso, podia ter sido eu o namorado daquela menina, podia ter sido eu, sei lá, tantas coisas. Isso é normal. Agora, sentir inveja da bondade do outro, ou sentir o incômodo profundo da bondade do outro porque o outro é bom, isso não é uma atitude normal, natural e sadia, não, né? E aí a gente tem que abrir os olhos. Se a bondade do seu irmão te incomoda, tem alguma coisa errada com o seu coração. E se você vai ainda mais longe e trama ciladas para colocar em prova a justiça dessa pessoa, né, a postura dessa pessoa, né, a vida ética dessa pessoa, ainda mais grave. Então isso é um sinal péssimo. Sentir inveja e raiva da bondade do outro é um sinal de que o nosso coração está corrompido, né? E a gente precisa ir prestando atenção para que a gente então não caia, né, nesse paradigma aí do livro da sabedoria, que vai falar do ímpio que se sente incomodado, né, com a vida do justo. E realmente, né, para a gente passar para a segunda leitura, às vezes a pessoa não diz nada, mas só a postura dela diante de você te incomoda, né? E este incômodo vem em forma de uma denúncia, porque na verdade aquilo que ela vive denuncia aquilo que você não é,
ou que gostaria de ser, sei lá, né? Então uma pessoa muito calma, né? A gente chama de sonsa, não é que ela é sonsa. Pode ser que alguns sejam, né? Mas a gente chama de sonso, né? Nossa, não, ela tem a virtude da paciência e você não tem, então denuncia em você algo que você não tem, né? E por aí vai. Uma pessoa que é íntegra demais é boba, e a gente fala, né? Fulano nunca vai para frente, que o mundo é dos espertos. Aí eu brinco, o inferno também é dos espertos, não é só o mundo que é dos espertos. Então o livro da sabedoria traz para a gente isso, né? Presta atenção no seu coração. Se a bondade do outro te incomoda, tem alguma coisa errada, entende? Tem alguma coisa errada. Se a bondade do seu irmão te incomoda, tem alguma coisa errada no seu coração. E aí a gente passa para a segunda leitura, que vai ter uma conexão direta com o Evangelho, a gente vai ver, uma carta de Tiago, né? São Tiago, de alguma forma resgatando este perigo do egocentrismo, que se manifesta de novo nas nossas invejas, nas nossas contendas. Tiago vai dizer: onde tem inveja, onde tem contendas, onde tem disputas, a confusão está armada, a corrupção está armada e a coisa não vai para frente. Ou seja, onde se cria um ambiente, né, de contendas, de disputas, de inveja, não é possível que o Espírito de Deus, né, se faça morada lá, e não é possível que floresça relações que sejam boas, né, que sejam produtivas. Um pouquinho mais à frente, São Tiago vai dizer: de onde que vêm as guerras? De onde vêm as separações? De onde vêm as brigas? Tudo isso vem do egoísmo, né, do ser humano. Tudo isso vem dessa postura extremamente autocentrada, que às vezes chega inclusive a fazer parte da nossa oração. Olha que absurdo! Nós não percebemos, mas às vezes a atitude egoísta está tão presente na nossa vida, que nós levamos isso para a oração. E aí Tiago fala: vocês pedem, oram e não recebem. E sabem por que vocês não recebem? Porque vocês oram mal, vocês pedem mal, porque vocês pedem a partir da lógica do ser humano e não da lógica de Deus. E qual que é a lógica de Deus? Está lá no Evangelho. Vamos retomar o Evangelho para a gente entender Tiago, né? O Evangelho de hoje, Jesus está caminhando com os seus 12 apóstolos, né? A gente tem que recordar que os apóstolos primeiro foram discípulos, depois se tornaram apóstolos, né? Os mais próximos de Jesus. Então diz, Jesus estava caminhando com os seus discípulos, que na verdade eram os 12 apóstolos, e eles estavam num bate-papo. Então Jesus está caminhando com os apóstolos, e ele está vendo que está tendo uma discussão bastante animada lá atrás. E aí, quando ele chega na casa, onde eles iam ficar, Jesus pergunta: o que vocês estavam falando pelo caminho? O papo estava tão bom, e eles não respondem Jesus. Por que eles não respondem Jesus? Porque eles estavam discutindo quem era o maior, ou quem era o melhor. Imagina, até aqueles que estão próximos, né, de Jesus, discutindo quem é o maior e quem é o melhor. É a lógica do mundo e não a lógica de Deus. Tiago fala: vocês não recebem o que vocês pedem, porque vocês pedem a partir da lógica do mundo, visando sempre receber algo que os faça melhor que o outro. Por isso vocês não recebem o que pedem. O finalzinho vocês pedem sempre as coisas em vista do prazer de vocês. Por isso vocês não recebem. Por isso vocês não recebem. A lógica de Deus é diferente. Quanto mais a sua oração, quanto mais o seu pedido foi inclusivo, mais Deus te escuta, mais a graça vem de forma abundante na sua vida. Quanto mais o seu pedido é exclusivo, menos possibilidade você tem de ser escutado por Deus. O triste é que a lógica do mundo entrou na religião. E quando a gente fala que a lógica do mundo entrou na religião,
a gente olha para esse texto e a gente já vê como que isso está presente lá. Quem estava discutindo se era melhor ou maior, né? Não era o povo, não eram os discípulos de Jesus no sentido amplo. Eram os 12, aquelas pessoas que Jesus escolheu para ser os seus apóstolos, os seus primeiros enviados. Olha a tentação, né, que o evangelho de hoje denuncia. A lógica do mundo, da grandeza, entrou na religião, né, do ser melhor que o outro. Isso que o evangelho denuncia, de alguma forma, a gente precisa continuar ressaltando, porque está presente nas nossas estruturas eclesiais, né? E aqui eu peço permissão para o Tiago e para o Daniel, que estão fazendo o caminho, né, do seminário, daqui 3 anos, né, se Deus quiser, vocês serão ordenados, para falar um pouquinho disso e terminar a homilia. Muitas coisas na nossa igreja não vai bem, porque esta lógica mundana está presente nas nossas estruturas, inclusive estruturas hierárquicas. Por que os cismas acontecem na igreja? Por mais que nós acreditamos na força do Espírito Santo e na pluralidade, né? Por que os cismas acontecem? Muitos deles são movidos pelo egoísmo, né? Nós tivemos vários cismas na igreja, né? A gente conhece os 2 mais clássicos, que é do ano 1050, que é quando a igreja católica do Ocidente, Império Romano, né, do Ocidente, já não é mais o Império Romano, né, se separa da igreja católica do Oriente. E aí fica então o patriarcado de Constantinopla e fica o patriarcado de Roma com o nosso Papa. Mas em 1500 nós temos outro cisma. E daí para cá só cismas, ou seja, só separação. Não gostei do que o padre falou, não gostei do que o pastor falou, eu saio e fundo outra igreja, porque é a minha interpretação que vale, é aquilo que eu penso que vale. Não importa a tradição, não importa se aquilo que foi dito foi repetido pelo Concílio de Trento, foi retomado pelo Vaticano I, está no Vaticano II, nada disso importa. Importa aquilo que eu penso. E nesse sentido, eu sou o cara, não é isso? O que eu falo é o que vale. Então, se a sua interpretação está diferente da minha, não tem indicação. Hoje vocês pensam, e nós pensamos, né, pela ilusão midiática, que nós nos tornamos mais comunicativos, não é verdade? Nada, a gente engole conteúdos. Vocês postam e eu vejo. Eu posto e vocês veem, porque aparece no feed e por aí vai. Mas diálogo não existe, monólogo, e aquilo que eu penso, aquilo que eu expresso é o que vale. É o egoísmo, o egocentrismo, né? É essa inflação do eu, né, que vai fazendo cair o princípio evangélico e paulino, de que Jesus cresça e eu diminua, né? A gente vai trazendo, e aí nós deixamos de ter pregadores do evangelho para termos popstar, para ter padres e pastores coaches, que falam mais de sucesso e de psicologia do que de evangelho, né? Apesar de amar a psicologia e de estar fazendo psicologia, né? Mas isso é uma tentação, né? A gente está se tornando cada vez mais, nesse sentido, né, coaches, treinadores da fé. E não é nem em vista do bem do outro, é em vista daquilo que nós acreditamos, daquilo que inclusive recebemos, né, dos comentários, dos elogios, né? Quem é que não gosta de um elogio, não é? E as pessoas elogiam a gente, não cai em elogio, viu? Te elogia aqui, lá fora, ó, a cacetada come. Isso é uma bobagem, é uma besteira. A gente vive disso. Nosso ego precisa disso, que a pessoa clique e fala, nossa, você está top nessa foto, que a pessoa comente, nossa, você está bonito, depois comenta, nossa, você viu que ridícula aquela foto de fulano, mas lá comenta, tá, e você acredita nisso, e você alimenta isso, e o ego cresce, e Deus fica de lado. São as discussões paralelas de quem é o melhor e de quem é o maior, entende? Que o evangelho coloca de hoje.
coloca hoje. Estavam discutindo entre eles. Hoje nós discutimos de forma velada, né? Pelas plataformas sociais, pela nossa conta de Instagram e por aí vai. Nada contra isso, né? Ao contrário, não tem marcha ré, só avança. O problema é o que nós fazemos com isso. E qual é a nossa intencionalidade, né? Quem tem mais seguidores é o maior, é o melhor. Quem tem mais curtidas é o maior, é o melhor. E por aí vai. Uma tentação que eu acho que nós precisamos abrir bem os olhos para ela e ver o que está por trás disso, dessa inflação do eu. Essa inflação do eu que impede o evangelho de ser pregado e de ser vivenciado, né? Nesse sentido, eu acho que a gente precisa rezar, pedir ao Senhor, né, que nos ajude a viver tudo isso que a graça dele nos proporciona através das estruturas do mundo, porque ele não nos tirou do mundo, mas que nos ajude também a perceber essas tentações diárias e que nós, cristãos, possamos ter uma postura diferente, ainda que esta postura incomode. Sabedoria, né? A vida do justo incomoda, né? Você ficou tanto tempo sumido do Instagram, você está doente? Você não posta nada mais? Nossa, você está ultrapassado, você faz tempo que você não atualiza o seu perfil, né? Será que essa pessoa está sentindo mesmo falta de mim? Ou porque ela está incomodada, porque eu não estou entrando na modinha, né? Na modinha que sustenta todo este mundo meio louco da imagem, né? Os que passaram dos 15 anos, lembra de uma propaganda da cola. Imagem é tudo, sede não é nada. Lembram disso? Se balançar a cabeça já manifesta a idade, porque isso tem muito mais de 15 anos, né? Mas tinha uma propaganda assim: imagem é tudo, sede não é nada. É a propaganda mais atual que existe. Sede não é nada, imagem é tudo. Isso não é evangélico no sentido mais, né, forte da nossa vida, né? A gente precisa prestar atenção nisso, tá bom?